Estamos de volta no Antenados Geral. Eu estava falando um fato muito interessante. Uma vez num curso que era ligado de comunicação com faculdades no Brasil de Harvard, eles falaram o seguinte: um fato histórico ou uma mensagem, quando é passada através de uma história contada ou visual, ela tem 80 vezes mais chances de, eles usam a palavra pregnância, né, de impregnar. 80 vezes mais chances de pregnância na mente e na memória de uma pessoa do que ela contada normalmente. Então, se eu te chegar e falar, olha, o carro bateu numa mulher, mas se eu falar uma história ao redor disso, o carro vinha 80% e o motorista estava... Se eu contar uma história nisso, você vai ter 80 vezes mais chance de entender o que eu quero passar e vai lembrar do que contado normalmente. Às vezes, por isso, a gente tem muito essa questão de, poxa, eu tenho um Davi e Golias, deixa eu conjecturar um pouco, deixa eu falar um pouco do sol que estava batendo e queimando a pele, enfim, porque isso leva para o imaginário da pessoa e a pessoa tem um pouco mais de pregnância. Então, isso é muito interessante a gente contar que são maneiras de retórica, enfim, né, de estudos, de pesquisas para você passar uma mensagem com maior clareza. Agora, deixa eu puxar o pastor Rubens, que ele nem falou no primeiro bloco muito, a questão do nosso debate e ele tem um livro, eu citei o livro dele, então ele tem direito de resposta aqui. Hoje se usa muito histórias cotidianas para se passar uma mensagem. Necessariamente o pastor não precisa, nem abre a Bíblia algumas vezes para pregar, ele pega, bota a Bíblia aqui em cima, mas ele conta uma história, e em cima dessa história ele passa uma mensagem, prega, claro, aqui e ali ele menciona a Bíblia, mas ele não se baseia numa história bíblica, se baseia numa história cotidiana. Você vê algum erro, alguma dificuldade de receber mensagens desse tipo? André, quem sou eu para reprovar Jesus? Ele fazia isso o tempo todo, pô, nas parábolas. E detalhe, não eram histórias muito longas, eram histórias curtas, que já naquela época ele conseguiria falar em 8 minutos. Tá certo? Jesus era muito objetivo. Agora, ele tinha um propósito. E o propósito era o reino de Deus. O propósito era o evangelho, a mensagem que ele vinha trazer. Na verdade, quando a gente começa com uma história, essa história, ela pode começar em qualquer lugar, até no inferno. Mas tem que terminar em Jesus. Tá certo? Você pode contar que o camarada... Pode começar no inferno, mas tem que terminar em Jesus. E outra coisa, não é... Quando as pessoas terminam, às vezes, mensagens muito longas, e eu não faço aqui, o objetivo não é crítica, não é fazer zombaria, nada disso, até porque os irmãos estão pregando e estão, eventualmente, precisam melhorar, como eu preciso também, eles estão ali fazendo o melhor que eles podem, eu dou a eles o meu respeito. Agora, é importante nós termos a ideia, a convicção de que não fica bem ironia em mensagem, não fica bem, o humor é natural da pessoa, a pessoa quando tem o dom de ser humorista, de contar histórias engraçadas, isso é natural, é do dom e pode ser até um benefício para a preleção dele, porque ele atrai a atenção. O que não pode ser 2 erros que qualquer ser humano pode cometer nessa história. Ele esquecer que ele é um pregador e virou humorista, e um outro aspecto pior do que o primeiro, não, pior do que o primeiro, é falar coisas que não estão na Bíblia, dar interpretações à Bíblia contrária ao texto bíblico. Já vi isso. Quer dizer, então, às vezes, faz uma interpretação equivocada, distorcida, para ficar engraçado. Agora, esse tipo de coisa é possível que qualquer um cometa, não só aqueles que façam humor. Então, eu imagino, eu vejo com bons olhos todos os estilos de pregação que sejam respeitosos, não contrariem a Bíblia e todos eles que levem para Jesus. Existem pregadores, por exemplo, que são motivacionais. Eu sou contra pregador motivacional? Evidente que não, Jesus também era. Existem pregadores que... Agora, eu não posso xingar e começar a pregar e falar, Deus vai te matar se você não fizer isso. Olha que Deus vai te... Calma aí, gente. Jesus orou por mim. Terrorismo. Olha, ele orou por mim, tá certo? Porque lá na Bíblia ele falou... Eu oro por esse e oro por aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Jesus falou assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, se alguém vem rogando praga para mim na mensagem, está contrariando a oração de Jesus. E outra coisa, ninguém bota a oração de Jesus embaixo. Portanto, a sua praga, se eventualmente alguém fizer isso, é inócua, não vai funcionar. Porque Jesus, a oração de Jesus ao Pai, por mim foi essa. Então, essas questões da pregação, elas têm que estar muito alinhadas com a Bíblia, mas muito mesmo. A grande preocupação deve ser essa. Agora, o estilo é de cada um, de igreja para igreja, de pregador para pregador. Qual o perigo? Endossando as palavras do Dr. Rubens Teixeira, o mestre chegou para Jesus e perguntou, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Ele chegou e disse, você conhece a lei? Os escritos? Como você interpreta? Quer dizer, não basta conhecer, tem que interpretar.
Aí depois ele conta a parábola do bom samaritano. Eu acho que esse é um exemplo bem clássico do que o doutor Rubens Teixeira falou. Conta e depois ele pergunta, qual desses foi o próximo? O que agiu de bondade? Vai tu e faz o mesmo. A mensagem, ela tem que ter uma direção, ela tem que terminar nesse ponto. Então, você quer ir para os céus? Age igual a ele. Igual aquele que usou o azeite, usou o dinheiro, pagou a hospedagem, tirou o cara da dificuldade e colocou são e salvo. Hein, André? Hoje acabou um pouco, mas antigamente a pessoa saía da vida pesada e se dava o microfone já na mão dele e ele contava aquele horror todo. O que eu fiz? O que aconteceu? Escrevia crimes brutais. Isso, Péssimo estrangulei. E a igreja lá, os garotinhos, as crianças já com medo do cara. Meu Deus. Tô com medo do pregador. Aí, daqui a pouco ele ia lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas devem se passar e acabou a mensagem. Então aí fica difícil, né? Deixa eu levantar 2 pontos muito interessantes que vieram da internet agora. E eu acho que seria bom a gente dividir até as respostas. Primeiro, uso de palavras torpes ou chulas ou fortes numa pregação. Me perdoe, deixa eu abrir aspas aqui para mencionar algumas. Eu tenho até medo de fazer isso porque acho que o Brasil é continental. Então, talvez o que é normal aqui no Rio, eu já vi muitos pastores até usando palavras, para a gente lá no norte, que está nos assistindo, a galera, meu Deus, por exemplo, eu já vi mensagens até em televisão, pastores de televisão falando otário, babaca e por aí vai. Esse tipo de alguns chamam de palavra torpe, chula, outros entendem como palavrão. O que vocês acham de uso de palavras desse baixo calão, vamos dizer assim? E mais ainda, deixa eu adicionar, quando pastores fazem referências ou usam coloquialismos, né, ou referências televisivas que aludem, por exemplo, a uma novela. Eu lembro quando foi aquela novela que teve aquele Félix, que era o cara gay, ele tinha aquela coisa de mami poderosa, e pastores começam a botar isso para dar uma gracinha. Aí chegou falando de tal da Bíblia, aí chegou com o pai dele e falou, mami poderosa, faz referência a, enfim, frases, jargões, né, humorísticos conhecidos de novelas e por aí dentro, coisa, é engraçado ou não, mas tiveram pessoas aqui que se sentem, poxa, estou aqui para não sei o que, o cara me fez referência a um personagem que é gay de uma novela que ele fala mal. O que vocês acham dessas duas? O uso de palavras pesadas e referências de jargões de novelas e às vezes até de personagens homossexuais e por aí vai. Só para incrementar, pastor, o obreiro que está ali comigo, o Fabiano, ele pregou domingo pela primeira vez. Eu dei a oportunidade a ele e foi usada essa palavra chula. Ele usou, não é isso, Fabiano? Por 4 vezes. E aí deixei, a mensagem correu. No final, ele me perguntou, pastor, como é que foi? Eu falei, varão, você usou uma palavra chula aí por 4 vezes, mas isso se acerta. Aí ele foi para o dicionário essa semana e falou, foi mesmo, pastor, eu usei. Eita disciplina essa aí. Mas, eu já vi um pastor uma vez usando aquele, ai, como eu tô bandida, para descrever como se uma personagem bíblica estivesse falando isso. Aí eu olhei e falei, ok. Eu acho que depende do contexto cultural que você está inserido. Você mesmo já mencionou que o que é aceitável aqui no Sudeste pode não ser lá no Norte. Então, você deve, de preferência, conhecer o contexto cultural. Eu já ouvi pregadores nordestinos usarem expressões que aqui soariam mal, mas que dentro daquele contexto é perfeitamente aceitável. Então, a minha sugestão é, quando você sai de um lugar para outro e não conhece aquele contexto cultural, use palavras neutras. Evite expressões que possam ser mal entendidas. E com relação, assim, a esses bordões... Mas existem umas que, vamos lá, otário, isso em qualquer lugar do Brasil, vamos lá, é forte. Aí isso pode ser forte aqui em qualquer lugar. Eu acho que deve ser evitado. A meu ver, eu creio que não acrescenta. E isso deve ser evitado. E bordões, você falou de bordões, ai, como eu tô bandida, ou sei lá, qualquer outra coisa do gênero. Mãe poderosa, essas coisas. Vai pelo mesmo caminho, né? Eu, por exemplo, não tenho esse hábito. Mas, assim, pecado não é, mas talvez não soe bem, dependendo de onde você está, para que público você está falando. E tem certas coisas que, às vezes, com o mesmo público, por exemplo, se você está numa cerimônia de casamento, você pode não usar certas expressões que você vai usar naquele mesmo local quando é um culto para a sua igreja.
Então, quer dizer, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber o que pode ou deve ser usado dependendo da ocasião. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos falando um pouco sobre isso. O que convém ou não falar numa mensagem, palavras fortes, referências de bordões, de personagens, enfim, inúmeros. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre o dia a dia da mensagem, como deve ser. Olha, tem coisa forte vindo por aí também. Uso de fumaça, de luz, de som no fundo e outros artifícios também para prender a atenção e tornar a mensagem mais emotiva. O que vocês acham sobre isso? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.